É isso que as marcas que vão crescer em 2026 estão fazendo desde o final de 2025 e você não percebeu ainda. Oi, eu me chamo Marina e aqui nós falamos de criação de conteúdo e aquisição de clientes. Antigamente era muito comum a gente ver pessoas, empreendedores, panfletando na rua, entregando cartõezinhos ali na caixa de correios das casas. Hoje até tem pessoas que fazem isso, mas bem menos quantidade do que antigamente, porque as pessoas perceberam que não dá tanto resultado pro tanto de esforço que a pessoa faz. Porque o marketing mudou e o seu negócio, querendo ou não, tem que mudar junto com ele. Às vezes a gente abre um negócio achando que a gente vai fazer só aquilo ali, por exemplo, vender carros. A gente acha que a gente vai só vender carros, mas na verdade a gente precisa se atentar a vários outros fatores que envolvem o negócio, principalmente o marketing. A forma que esse negócio vai chegar até as pessoas. E isso não depende só do nosso negócio, isso depende também das pessoas, de como que está o comportamento de consumo da sociedade. Antes era super comum, por exemplo, você ver crianças brincando na rua, as vovós na calçada, conversando, socializando. As ruas ainda eram um lugar mais seguro, ainda era um lugar de convívio, de socialização. Hoje os portões estão fechados, as pessoas estão trancadas dentro de casa, tanto por segurança quanto por comodidade e principalmente por hábito. E esse comportamento em massa veio principalmente por conta da pandemia, onde as pessoas não podiam sair de casa e aí elas tinham que achar um conforto, uma comodidade dentro de casa, então elas encontraram ali de repente no celular, já que elas não poderiam sair de casa para poder visitar lugares, falar com pessoas, elas falavam pelo celular, viam lugares, faziam coisas ali pelo celular mesmo. Então esse foi meio que o conforto, se a gente pode chamar assim, dessa época que acabou ficando bastante assim, pelo menos na maioria do tempo, com a maioria das pessoas. E como eu falei para vocês, as mudanças que a gente vê na sociedade afetam diretamente na forma que a gente vai atrair os nossos clientes. Porque se as pessoas estão mais em casa, mais ativas no celular, mais online, é lá que você tem que aparecer para elas. Então na época da pandemia, por exemplo, que o tempo de tela explodiu, estava todo mundo online, quem se adaptou no digital de forma mais rápida, de forma mais instantânea, saiu na frente. Mas hoje, apesar da sociedade ter levado um certo comportamento, algumas sequelas dessa época, muita coisa mudou. Muitas pessoas foram percebendo ao longo do tempo que a internet era o lugar de se divulgar, de se vender. E tem muitas empresas online hoje em dia. Muitas pessoas até acham que está saturado, mas não é verdade. A verdade é que tem uma forma de você aparecer melhor hoje em dia, analisando o comportamento da sociedade hoje em dia e as ferramentas que você tem para poder entregar o seu trabalho, o seu serviço, mostrar a sua empresa para os seus clientes que você quer atrair. Estar só presente nas redes sociais não é mais suficiente para você se destacar, para você aparecer primeiro. E hoje, de acordo com o comportamento de consumo atual da nossa sociedade, existem algumas formas de você sair na frente e é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. O marketing atual, ele não é mais só aquela coisa de postar por postar para poder preencher feed, para fazer flyers bonitos, deixar o feed decorado, ou para fazer aquele feed catálogo. Hoje em dia não é isso que funciona mais. Se você quiser optar por esse caminho, é o básico, é o mínimo. É você existir. Fazendo isso, tendo o perfil, postando ativamente ali nas redes sociais, seja Instagram, YouTube, TikTok, seja onde for, você só está existindo ali nesse mundo digital. Então hoje, para você se diferenciar, você tem que postar com estratégia de aquisição de clientes, você tem que postar já com essa intenção. E como que você vai fazer isso, Tem 3 pilares muito importantes para você atingir esse objetivo. O pilar número 1 é você postar para conectar. Eu sei que você já ouviu algumas pessoas falando de conexão, que você tem que prender o seu público e tudo mais. Pode até parecer repetitivo ou complexo, quando as pessoas falam muito sobre isso, mas não explicam muito bem o que é, mas pode ficar tranquilo que aqui eu vou explicar exatamente o que isso significa. Antigamente, conteúdo que conectava era muito conteúdo de humor, aqueles conteúdos que a gente falava de situações do dia a dia, ou algum meme engraçado. Isso conectava com as pessoas, gerava engajamento porque elas riam, elas se identificavam, elas literalmente se conectavam com aquela mensagem, alguma frase motivacional, a pessoa sentir que é para ela aquela frase, sabe? Isso é você conectar com a pessoa que está vendo aquele post, Mas, como eu falei para vocês, o marketing vem mudando e isso não é mais suficiente. Claro que em certos momentos, em certos casos, com a estratégia certa, você consegue conectar ainda com esse tipo de postagem, de vídeo. Mas hoje nós temos um novo personagem nessa história, que são as IAs.
Muitas pessoas veem como um vilão, como um empecilho, mas você pode usar isso a seu favor também. A primeira forma de usar as IAs, a seu favor, falando de conexão, é principalmente dando o que as pessoas querem. O que está acontecendo? Se você parar para analisar, as pessoas estão se sentindo cada vez mais enganadas por conta da quantidade de vídeos fakes, das fake news que o pessoal está lançando, com IAs, com personagens. Então as pessoas estão confusas, estão se sentindo enganadas. E também, analisando os criadores do mercado atual, a gente vê muitos posts frios, aqueles posts que você vê que a pessoa só mandou a IA fazer, foi lá, copiou, colou e postou só para preencher o feed. Às vezes a pessoa fez isso numa intenção de produtividade, em massa. Não, agora eu vou postar bastante, vou postar todos os dias, e para postar todos os dias eu preciso que a IA faça por mim, porque eu não consigo fazer todos os dias, por exemplo, tá? Tô dando só um exemplo. Mas a verdade é que esse tipo de conteúdo vazio, esse tipo de conteúdo frio, não conecta com as pessoas, porque muitas das vezes a IA não tem essa sensibilidade que a gente tem para poder falar com outras pessoas. Então tá aí mais uma lacuna para você preencher, para você trazer mais humanidade para os seus conteúdos, porque é literalmente isso que a gente está precisando. A gente está precisando de pessoas reais, de pessoas que vão se conectar, que sentem para conversar com as outras pessoas, como se estivesse falando com um amigo, com transparência, com verdade. É isso que as pessoas estão precisando nesse momento, por conta da saturação de falsidade, de fake news, de IA, de coisas artificiais e superficiais. E às vezes você escuta isso que eu tô te falando pensando, não, mas isso é coisa do passado. Esse tipo de conteúdo, assim, no Flow, é da época do YouTube, é da época de blog, enfim. Pode até ser uma característica de conteúdos antigos, mas é super normal as tendências irem e virem. E a gente tem que se atentar ao mercado, igual eu falei pra vocês, e como que a gente vai adequar isso no momento certo. Então, basicamente, um conteúdo que conecta é o conteúdo que você faz com verdade, um conteúdo que você faz com humanidade, com situações que se encaixam na vida das outras pessoas, que tem na sua vida, para as pessoas literalmente se conectarem com você de uma forma mais humana, de uma forma mais transparente. E aproveitando que a gente está falando de criação de conteúdo, eu vou abrir um espacinho nesse vídeo para poder recomendar para vocês algumas assinaturas que eu participo, que são assinaturas promocionais, tanto do CapCut, Canva Pro e ChatGPT Plus com o Sora. Então são todas as ferramentas que eu uso para criar os meus conteúdos. E para participar dessas assinaturas você paga só R$ 47,00 anual. É um pagamento único e você tem acesso a todas as ferramentas lá da função Pro de cada aplicativo por um ano. Eu vou deixar o link oficial aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar, se quiser pode pesquisar mais também. É uma ferramenta que fica dentro de uma plataforma de infoprodutos, então se você não quiser mais usar as plataformas, usar ali por um período e não precisar mais, você pode pedir seu dinheiro de volta dentro de 7 dias. Lembrando que para ter essas condições de garantia e valor promocional, é só por esse link que vai estar aqui na descrição, tá bom? Então vamos voltar pro vídeo. O segundo pilar que as empresas que estão crescendo já em 2026 estão fazendo, e que eu recomendo que você faça também, é o tráfego pago. Tem muita gente que ainda não entende o que é de fato o tráfego pago, mas eu vou te dar uma breve explicação bem simples para você entender. Pensa que as redes sociais, as plataformas, Facebook, Google, TikTok, YouTube, Shopee, enfim, todas essas redes, elas são redes sociais onde várias pessoas estão ali na fila para aparecer para todo mundo, uma aparecendo para as outras de acordo com o algoritmo. Quando você paga para a plataforma, ela basicamente te coloca numa posição acima nessa lista de espera para poder aparecer para as pessoas. Então, quanto mais estratégia você tem e mais dinheiro, obviamente, para investir, mais acima, mais no topo dessa lista você fica. Então, você aparece para as pessoas certas, porque a plataforma tem as configurações, que a gente altera de acordo com o público-alvo. Então, é como se literalmente você pagasse para passar na frente de todo mundo. Você consegue fazer configurações absurdas ali dentro do Facebook Ads, do Google Ads. Você literalmente domina o seu mercado. Por isso que existem tantas empresas hoje que se destacam acima das outras. E às vezes é de um nicho super comum, um nicho que tem demais, que a pessoa podia virar e falar, não, tá muito saturado, não vou mexer com isso não. Só que aí ela vai atrás, ela estuda comportamento de consumo, faz conteúdo que conecta, se não faz, ela contrata uma empresa que faz e ela faz o tráfego pago bem direcionado. Agora você deve estar pensando, nossa, mas é muita coisa pra minha cabeça, eu já tenho que dar conta da minha empresa, já tenho que dar conta de cliente, de relatório, de sistema e tudo mais, muita coisa para minha cabeça, agora eu tenho que criar conteúdo e tenho que fazer tráfego. Mas se você realmente quer acelerar o seu negócio e não tem tempo, percebe que não tem tempo para poder aprender para fazer sozinho,
É muito simples a solução. Tem pessoas que fazem isso por você, inclusive aqui nós somos uma empresa de aquisição de clientes. A gente analisa a sua empresa, faz um diagnóstico de como que está a estratégia atual dela, reformula essa estratégia para o marketing atual, para o comportamento de consumo atual e focada no seu público-alvo, né, nos clientes que você quer atrair. Feito isso, a gente consegue estruturar uma estratégia de criação de conteúdo, ou se você não tiver tempo, a gente tem pacotes de criação de conteúdo também. Então nós criamos os conteúdos para você e fazemos a parte do tráfego pago também. Se você se sente nesse momento onde você tem muita coisa para fazer, muita coisa para se preocupar, precisa de clientes e não consegue ir atrás disso agora, me manda mensagem lá no Instagram, vou deixar o arroba aqui na tela. A gente marca uma consultoria ali, uma chamada de vídeo rapidinha de 15 minutos, 30 minutos, para poder avaliar o seu negócio, para poder te conhecer melhor, você me conhecer melhor também. E se você também achar interessante, para nós podermos trabalhar juntos também. E o terceiro e último pilar que vai fazer uma grande diferença na aquisição de clientes da sua empresa nesse ano de 2026 são as ferramentas que automatizam. E quando eu falo de automação, não necessariamente eu tô falando de robôs, tá? De coisas muito complexas. Eu tô falando de ferramentas que vão te ajudar ali no dia a dia, na criação de conteúdo, como por exemplo essas que eu falei pra vocês, CapCut Pro, Canva Pro. Nossa, eu uso Canva e o CapCut assim todos os dias da minha vida. ChatGPT eu uso algumas vezes por semana, não uso todos os dias, mas eu uso o Canva e o CapCut sempre. Tem algumas outras ferramentas também que ajudam bastante na minha criação de conteúdo, como por exemplo, sites de fotos de banco de dados, né, que não tem direitos autorais, que você pode usar nos seus conteúdos para ilustrar o que você está falando. Eu uso bastante a Pexels e a Dupe. Ambas são gratuitas, você pode usar as fotos e os vídeos que tem lá dentro como você quiser. E uma ferramenta gratuita também que tem algumas automaçõezinhas ali é o Google Agenda. Na verdade, todos os aplicativos do Google eu gosto bastante, eu uso bastante o Gemini também, uso o Doc para escrever os meus roteiros, fazer meus planejamentos, planilhas e tudo mais, e uso bastante o Google Agendas, que ajuda bastante a se organizar no dia a dia, e tem como você automatizar na parte de reuniões, para a pessoa agendar um horário com você. Então é muito bacana, eu gosto muito das ferramentas do Google. Eu espero muito que eu tenha te ajudado de alguma forma com esse vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever no meu canal, deixar um like nesse vídeo e deixar um comentário também. Um beijo e até o próximo vídeo.